Olá pessoal, tudo bem? Hoje parece que vai chover, tá precisando dar uma chuva, né? Eu tô achando que a gente tá precisando de uma chuva. Vai ser bem legal. O Espaço Sânia assim. A gente vai ter um papo legal com a Claudinha. Vai falar sobre as emoções que curam. Vamos ter bastante informação legal. Minha gata tá aqui fazendo companhia, a Yumi. O rabinho dela passou aqui agora há pouco. E o Espaço Sânia assim é um espaço pensado para ter ambientes bem agradáveis para os terapeutas poderem trabalhar. Oi, Alexandre, Alex, oi, Claudinha. Ufa, ufa! Ufa! Consegui! Meu dia foi super corrido hoje, deu um monte de coisa errada. E eu espero que o que a Claudinha vai trazer hoje sirva para eu utilizar. Cadê a Claudinha? Vamos chamar a Claudinha. Oi! Cadê Claudinha? Claudinha, vamos aceitar. E aí, tá pronta? Eu tô pronta. E você, como tá? Tô respirando. Isso. Respira, respira muito. Claudinha, me fala um pouquinho de você. O que você pode. Isso. Legal. Oi, Jaci. O amor entrou na live também, tá assistindo em outro cômodo da casa. Sim, isso mesmo. Sempre a gente aprende, né? É, a gente sempre aprende. E a gente aprende muito quando está estudando, quando a gente está querendo passar esse conhecimento de alguma forma, né? Então a gente Sim. aprende mais do que ensina, na verdade. A ideia É. sempre é viver como um eterno aprendiz. O som tá bom aí? Pra mim tá. Legal. Eu vim para um espaço diferente, eu tô na sacada, então dá um pouco de reverb. Mas por isso que eu perguntei se o som tava bom. É assim, eu tô ouvindo. Acho que o pessoal estão ouvindo bem. Dá um joinha aí pra gente, se vocês estiverem Ah, ouvindo o bem. Alex falou que tá bom. O Alex falou que tá Ah, ótimo. Sensacional. Sensacional. Bom, então, eu sou a Claudinha, para quem não me conhece. E essa pergunta também, né? Quem sou eu? Às vezes fica me martelando, né? E aí a gente se identifica com algumas questões e a gente acaba colocando que nós somos essas identificações. Mas somos sim. tão múltiplos, né? Então, mas estou Claudinha e estudo psicologia transpessoal, trabalho com isso como terapia, estudo Enneagrama também, que é uma ferramenta de autoconhecimento. Também estudo o Reiki, né? Sou reikiana, então aplico o Reiki também. E sou o que o universo me permite ser, né? E vai trazendo pra gente, a gente se identifica, a gente vai absorvendo, né? Exatamente, o que o universo traz e a gente fala, gostei, a gente cola e continua o nosso processo de autoconhecimento, né? Tá. É isso aí. É. Você quer falar alguma coisa antes? Como você tá? Como você chega agora para nossa live? Então, eu tava até falando que meu dia foi super turbulento, deu um monte de coisa errada, mas a gente tem que respirar e tentar resolver, né? E o que não dá para resolver vai ficar para depois, vai ter outro tipo de tomada de decisão e focar no que está acontecendo, né? Então eu vim correndo, torcendo para dar certo o horário, porque eu acho que horário é uma coisa que a gente tem que primar por isso, né? E eu acho que é consideração com as pessoas, é responsabilidade, etc, etc. E aí eu acho que o que você vai falar hoje vai me ajudar muito, entendeu?
E aí, é isso. Eu acho que você manda bala aí que eu vou absorver, vou anotar. Tamo junto, tamo junto. É, as emoções estão em nós, né? Somos emoções. E acho que tá tudo muito ligado. Você sabe que hoje, de manhã, às 10 horas, eu tinha um atendimento para fazer, né? E aí eu tava lá esperando minha cliente online e ela não vinha e tudo mais, e passou 15, 20 minutos. Eu falei, bom, talvez ela tenha tido algum problema, né? Porque geralmente quando eu vou iniciar o atendimento, eu mando um WhatsApp, né? Agora, nessa questão do Covid, a gente está fazendo tudo muito online. Então, eu mando um WhatsApp, falo, e aí, tudo bem? Podemos? E só ficou um pauzinho. Falei, bom, deve ter tido algum problema e ok, tranquilo. E aí, quando eu consegui falar com ela, nesse período, das 10 ao meio-dia, mais ou menos, eu entrei numa conversa muito bacana com o meu marido, com o Jussi, que está até aqui na live. E a gente começou uma construção muito legal de autoconhecimento e falando de emoções, né? Até para me ajudar a colocar coisas aqui hoje, né? Então a gente começou a conversar e ele falando bastante, muito mais do que eu até. E eu até entrei até em... Não cheguei a entrar em cartaz, mas chorei bastante nessa nossa conversa, né? E aí, quando foi meio-dia, assim que terminamos o nosso bate-papo, eu falei, nossa, tudo isso é muito material para poder falar na live e tal. Ela me mandou uma mensagem falando que não estava muito bem, que o telefone acabou descarregando e tudo mais, e ficou super preocupada por conta justamente do compromisso, do certo, né? Que é certo, o horário, que não sei, estávamos combinadas e tal. E aí o olhar que eu dei para ela foi assim, às vezes tá tudo certo, na verdade, né? Tudo converge para o amor. Ela precisou daquele tempo para se restaurar fisicamente e eu precisei desse tempo para conversar mais sobre emoções para a gente poder trazer aqui. Então, às vezes, o que a gente acha que está errado, não está errado, está certo, né? Só basta a gente trocar nossas lentes para a gente entender melhor sobre as questões. E as emoções é isso. Lidar com as emoções, né? Qual é a lente que a gente está colocando nas nossas emoções? Para a gente poder observar, olhar, acolher. A Fernanda colocou aqui, cola e acolha, né? Então, cola nela e acolha ela. Eu acho que esse é um princípio básico para a gente falar das emoções que curam. As emoções. As emoções curam e as emoções também adoecem. Sim. Isso também vai depender das nossas lentes. Qual é a lente que você está colocando para lidar com as suas emoções? As emoções, elas existem em nós desde sempre, né? Na era pré-histórica, elas dominavam as nossas vidas e eram elas que decidiam se a gente ia viver ou ia morrer, né? Exato. Eram elas que decidiam essas questões, as emoções. Então, o medo, então você ficava escondido, não ia caçar porque estava com medo. A raiva, porque estava com fome e precisava dessa energia para poder caçar e para poder comer. Sim. O nojo, eu sabia o que eu não podia comer com o nojo, né? E a alegria de poder alimentar a minha família, de poder comer, não é? Sim. Então, as emoções, elas estão e permeiam nossa vida desde sempre. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que elas estão dentro de nós, né? Então, precisamos acolhê-las quando elas aparecem. E por que eu falo que as emoções curam? Porque as emoções são ferramentas, instrumentos, maneiras, formas. Aí a gente dá o nome que a gente quiser para falar das emoções. Sim. Dá o nome que quiser. Mas a gente precisa entender que elas estão aqui e que a gente precisa passar por elas. Ou elas passarem por nós. Bom, as emoções, como eu falei, elas são instintivas.
né? Então, quando a gente sente a emoção, já foi. É uma coisa que toma o nosso corpo, a emoção. Diferente do sentimento, né? Então, a emoção é uma coisa avassaladora. Nos toma e a gente fica completamente tomado pela emoção. O sentimento não. O sentimento, ele é algo que fica aqui dentro. A gente pode falar, por exemplo, Antônio Damasio, que é um neurocientista português, ele fala que a emoção é pública. Porque quando você vê, você já foi, já fez, já aconteceu, né? E o sentimento é privado, né? A gente esconde aquele sentimento. Então, muitas vezes você tá borocoches, né? O Jussi usa essa palavra. Você tá borocoches e você esconde que você tá borocoches. Você vai trabalhar, ninguém sabe que você tá borocoches. Uhum. Né? Você põe lá a máscara e vai, né? Põe a máscara e vai. Como é que a gente está lidando com essas máscaras indo? A gente precisa olhar para isso, né? As emoções, elas têm um fator muito importante para a gente nos entender. Então, quando você sente raiva... Ó, meu irmão entrou na live. Beijo, Andy. Ah, Anderson. É o Anderson. Quando a gente sente raiva, por exemplo, como que a gente lida com essa raiva? Né? Muitas vezes a gente esconde a raiva. Será que é de fato para esconder a raiva? Porque quando a gente esconde ou a gente diz que não sente, eu não sinto raiva. Porque dizem que é feio sentir raiva, né? Eu não sinto raiva. A gente precisa caminhar. Oi, Rafa. A gente precisa olhar para si. Quando a gente diz que não sente alguma coisa, na verdade é uma falta de consciência das nossas emoções, né? De reconhecê-las, né? Então a gente precisa olhar para ver de fato o que a gente está sentindo. E uma vez que essa raiva passou e a gente não soube lidar de fato com ela, ela vai virando outros sentimentos, como mágoa, por exemplo. A mágoa vai ficando e a gente vai ficando azedo. E aí, nesse passo que a gente não lida com a raiva da forma com a qual a gente precisa lidar, e ela vira uma mágoa, uma variação dessa emoção, ela vira uma mágoa, ela vai começar a determinar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Isso vai virar uma bola de neve. Sim. Né? É super complicado. Então, como que a gente pode usar a raiva, por exemplo, de uma forma positiva? Quando a gente fala de emoções que curam, é a gente olhar para essas emoções com essa lente benéfica, né? Sim. Então, por exemplo, a raiva, ela não é ruim ou boa. Isso tem a emoção, então, pode ser considerada um guia interior. A Fernanda disse, a emoção, então, pode ser considerada como um guia interior, um guia? Eu acredito que sim, dentro do meu olhar, dentro da minha visão. É importante dizer, né? Porque quem aqui está para determinar verdades. Mas dentro do meu olhar, dentro da minha visão, as emoções nos guiam sim. Porque se a gente olhar para elas com verdade, com amorosidade, a gente consegue entender o que elas têm para nos ensinar. Então, como eu estava falando da raiva, por exemplo. A raiva ela não é boa e nem ruim. Quem vai falar se ela é boa ou se ela é ruim é quem está com a raiva. Porque o que você vai fazer com a raiva? Sabe? As suas atitudes é que vão dizer se ela está indo para um caminho bom ou um caminho ruim, né? Sim. Se eu tô com raiva, eu peguei um martelo e quebrei tudo, tá indo para o caminho ruim. Agora, se eu tô com raiva e assim, só porque deu tudo errado, agora eu vou fazer dar certo, aí você vai e faz, então ela foi boa, ela foi um empurrão. Exatamente. E o que a gente pode dizer, então, que a raiva ela é uma energia de ação. A raiva é simplesmente energia. Sim. Assim como as nossas outras emoções. É energia pura. E a gente usar a raiva para uma ação concreta, para um fazer o bem,
ela vai te curar. Assim como você falou, de repente você tá com raiva, caiu tudo e você precisa arrumar, você ficou com raiva. Você vai arrumar. Você vai ter uma ação, um ímpeto de fazer, né? Sim. Ao passo, por exemplo, que a tristeza é uma outra energia, né? E se a gente não olha para ela, não a acolhe, ela vai ficando aquela tristeza mórbida, aquela coisa que vai virando uma depressão, porque a gente não olha para aquilo e você vai enrugando. Mas a tristeza, ela veio para nos ajudar a refletir. A tristeza é uma energia de reflexão, uma energia de análise, uma energia de entendimento. É para isso que serve a tristeza. Então, quando a gente sente a tristeza, não é para abandonar a tristeza, falar, eu não quero você agora aqui não, põe para debaixo do tapete e começa a seguir a vida. Não. Quando a gente sente a tristeza, é para a gente olhar para ela e entender o que está acontecendo durante a nossa vida, durante a nossa jornada. É importantíssimo isso. Senão a gente não entende as coisas que estão acontecendo e aí a gente se frustra. E aí eu já ouvi dizer que a frustração, ela está muito relacionada com a nossa criança interior. Sabe aquela criança mimada que não teve o que queria? Sim. Bingo. A frustração é a falta da sua maturidade. Não foi do jeito que eu quero, do jeito que eu quis, não é assim, não sei o que, não sei o que, e aí eu me frustro. E ó. A bola é minha, ninguém brinca mais. Né? Exato. Acho que os nascidos nos anos 2000 talvez não entendam. A bola é minha, né? Mas... O negocinho de montar, né? O palito. Lembra aquele jogo de palito? Exatamente, exatamente. A Fernanda colocou aqui. Às vezes a tristeza é tão profunda que mostra a nossa profundidade. Quando percebemos que somos profundos, conseguimos sentir que somos o todo. Ah, foi uma pergunta e eu li de outro jeito. Eu acredito que sim, Fernanda, porque somos o todo. Eu comecei a live falando justamente isso, né? Quando a Eli perguntou, fala um pouco de você, quem é você e tal. E eu falei, eu sou tantas coisas, eu sou tantas possibilidades, mas estou Claudinha agora. E tenho algumas características e alguns comportamentos que me identifico, porque costumo fazer. Mas eles, por si só, não me definem. Então, eu acho que quando estamos numa tristeza, assim, e se estamos numa tristeza, abertos ao entendimento, abertos à reflexão, a gente consegue entender que somos o todo, que fazemos parte desse todo, desse universo. Sabe? Aquela máxima do somos um. Então, o que eu faço aqui vai refletir em você, vai refletir no outro. Eu acho que o que estamos vivendo atualmente com o Covid mostra muito isso, né? Que se eu não me preocupo comigo, né, com a questão de sair por aí não usando máscara, o quanto eu tô me preocupando com o outro. Sim. Né? Eu acho que o que a gente vive hoje é um bom exemplo dessa questão do somos um todo, né? E o que eu faço, para mim, interfere sim na vida do outro, né? Não é que eu quero ficar xeretando a vida do outro, não é isso, né? Mas interfere sim, em algum grau, menor ou maior, vai interferir na vida do outro. Então a gente precisa olhar para isso com carinho, né? Olhar para isso com cuidado. Sim. Sabe que eu falei isso agora, cuidado e carinho, e me lembrei da conversa que tive hoje cedo, nesse brainstorm que eu tive com o Jussi de manhã falando de emoções, e estavam falando, e a gente estava falando basicamente das minhas emoções. Então é muito legal. E aí ele fez um paralelo assim muito bacana comigo com relação às pessoas mais emocionais, né, que são mais sensíveis, que sentem mais. E a gente tem pessoas que são mais racionais mesmo, que sentem também, mas a razão vem em primeiro lugar,
né? Mas elas sentem também. E aí ele falou assim para mim: quando você está falando com pessoas que sentem mais, que são mais sensíveis, que têm essa emoção um pouco mais aflorada, a gente precisa olhar com cuidado. Porque a gente vai trazer essas pessoas que são mais emocionais, mais sensíveis, para uma razão. Você traz para um eixo da razão para entender essa emoção. E quando você está falando com pessoas que são mais racionais, que colocam a razão mais à frente, ele fala, vamos olhar com carinho. Porque aí você traz a emoção para essa pessoa, para ela também entender esse fator que é importante. Dando um equilíbrio, né? Não ficar nem tanto lá, nem tanto cá. Exatamente. Né? A gente precisa equilibrar isso. A razão ela é importante, a emoção também, e ambas nos ensinam muito, né? Sim. Ambas nos ensinam muito, mas se elas estiverem assim... Sim. E o que é fantástico é você ter com o Jussi esse tipo de conversa, de diálogo. Eu acho assim fantástico, entendeu? É meu sonho de consumo. Porque se você tem isso com o seu parceiro, com a sua parceira, fica tudo tão mais fluido, né? E você ter essa confiança de poder se abrir, falar dos seus sentimentos, de como você reage, por que você reage, é fantástico. Parabéns, Jussi. Adoro esse casal. Amo de paixão. É um trabalho diário, né? É um exercício diário. E essa relação, ela só pode ser assim, porque antes fizemos um trabalho sozinhos, né? Na busca do autoconhecimento, na busca do conhecer as nossas emoções e acolher as nossas fragilidades. Eu, por exemplo, falando em Eneagrama, eu como um tipo 8 do Eneagrama, não suporta ver as vulnerabilidades, as minhas fragilidades. Para mim, isso é muito desafiador, como um tipo 8 do Eneagrama, né? Então, quando eu acolho essa vulnerabilidade, essa fragilidade, então, quando eu me permito sentir triste, nesse olhar de reflexão, e eu acolho isso, olha, isso, eu sinto isso. Permita-se se sentir assim. Tá tudo bem. Você não é um ET. Né? Até porque eu não sei se os ETs sentem assim as emoções, né? Não sei como que são as emoções lá fora do nosso planeta Terra. Não sei como funciona. Mas aqui tá tudo bem. Sentir. Sim. Né? Aqui tá tranquilo, né? Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Né? Você não precisa ser realizador o tempo inteiro. Até porque cansa. Sim. Né? Sim. A gente precisa entender que cansa, né, Eli? Fazer, pensar, sentir, decidir, resolver. Tudo. Eu acho que o grande lance, na verdade, é o caminho do meio, né? Tanto o 8 como o 80 são ruins. Sim. Os extremos são complicados, né? Sim. Então, quer sentir? Sinta aqui em você, preste atenção no seu corpo, como que ele fica, quais são os seus pensamentos. E depois que você fez isso, vamos levantar, meu amigo. Não dá para ficar nisso, não dá. Né? Mas também, levantar sem sentir, vai dar pau. Uhum. Por isso que precisa acolher as emoções. Por isso que elas curam, porque é esse olhar que a gente precisa ter para elas, como ensinamentos. O que eu tenho que aprender com essa emoção? Sim. Né? O que eu tenho que aprender com isso? Então, falamos da raiva, falamos da tristeza. Tem mais uma outra aí que a gente pode chamar de nojo. Mas nojo é uma emoção? É uma emoção. Né? Faz parte das 5 emoções base que a gente tem. Todo ser humano tem essas mesmas emoções. E aí a gente tem as derivações, que são os sentimentos.
Mas o nojo praticamente está ligado à nossa autopreservação. Né? Então, lá atrás, a gente precisava do nojo para a gente saber o que ia comer. Para a gente saber o que eu podia caçar e comer, senão eu ia morrer. Sim. Né? Hoje, a gente tem o nojo para não se colocar em situações desagradáveis. Se a gente olhar para ele com este olhar de carinho, de cuidado, a gente não se coloca em situações que são desagradáveis à nossa pessoa. E é verdade. Né? Sim. A gente subestima o nojo. Exato. Só que, não é só isso. Né? Existem situações que são desagradáveis ao nosso ser. Então, presta atenção para você não se colocar nessa situação, porque não precisa. Sim, sim. Aprende Exato. Com ele, né? Vamos aprender com ele. Falei da tristeza, do nojo e da raiva. A gente tem mais uma que é o medo. E aí o medo é legal, né? O medo é bacana falar do medo. Por quê? Hoje também foi muito engraçado. Olha só como as coisas convergem e como tá tudo certo, né? A sincronicidade das coisas, né? Então, quando eu conversei com o Jussi sobre emoções que curam, eu já tinha conversado ontem sobre emoções que curam com a própria Fernanda que está aqui na live, que mostrou vários pontos muito legais. Eu vou falar um pouquinho desse Emoções que Curam mais pra frente, um projeto. E aí, eu tava vendo o Instagram, passando o Instagram e tal, procurando mais informações e tudo mais. E aí, acho que por conta das hashtags ou por conta de colocar o tema no Insta, veio muita coisa sobre emoção pra mim, de link patrocinado. Achei bem engraçado. E na maioria dos posts que estavam vindo pra mim, estavam sempre uma pergunta assim: o que você faria se você não tivesse medo? O que você não sei o que do medo? Extirpando o medo. Tira esse medo de você. E eu falei, aí eu olhei aquilo com cuidado e com carinho. A gente não pode tirar o medo da gente. Não. O medo é essencial para nós. Né? O medo é muito importante. Ele é uma emoção importante pra gente. Se a gente não tiver medo, desculpa, Eli, fala. Dá medida, né? Ele dá medidas de quanto ir, quanto voltar. Exatamente. E quando a gente olha com carinho e com cuidado pro medo, ele vai proporcionar pra gente uma energia de preparação e atenção para que a gente cumpra um desafio que foi colocado para nós. Sim. Quando a gente fala, vai com medo mesmo, é isso. Pega seu medo e vai, porque você vai se preparar para esse desafio. Então, por exemplo, quando você me convidou para fazer a primeira live, você deu medo, é óbvio que deu medo, né? Eu penso que hoje estou muito mais tranquila do que da primeira vez, né? E tava com medo? Claro que tava. Porque o que tem dentro do medo? Tem o julgamento do outro. Ai, será que eu vou saber fazer? Ai, eu não sei. Será que eu tenho conteúdo para quase 1 hora? Ai, meu Deus. Ei, vamos preparar? Vamos ter atenção, foco. Quando você faz tudo isso, o medo só tá falando para você. Olha aí, agora é só ir. Se a gente não faz isso e não olha com esse olhar de cuidado e de carinho pro medo, a gente não faz nada. Ou a gente faz tudo atropelado. Sim. Ou vai e se mata, né? Porque, você não tem medo, então eu vou pular do despenhadeiro aqui, do penhasco. Exatamente. Agora, se eu vou com medo, eu vou com uma corda, eu vou preparado, entendeu? Sim, exatamente. O medo também está ligado à autopreservação, né? Sim. E a autopreservação, ela é importantíssima. Eu preciso me cuidar, né? Eu preciso cuidar desse corpinho que a mim foi emprestado. Exato. Não é? Você tem que cuidar desse corpo. Não é?
Então, o medo também está relacionado a essa questão da preparação e da atenção. Então, gente, por favor, não extirpem o medo. Não façam isso com a raiva também, muito menos com a tristeza, muito menos com nojo. Sim. Não é extirpar os sentimentos, não é eliminar eles. É trazer, é acolher. É acolher. Eu sinto, ok. E como é que eu estou me sentindo com isso? E por que eu me senti dessa forma? O que aconteceu para eu sentir assim? O que eu estava sentindo antes? Onde eu estava fragilizada para permitir isso? Uhum. São questões que a gente precisa começar a fazer, que nem sempre vão vir respostas bonitas, porque às vezes a gente quer respostas bonitas para dar para o outro, né? E nem sempre vai vir resposta bonita. Não vai. Porque temos sombras também, não somos luz a vida inteira, né? E onde tem luz, tem sombra. Sim. Então você precisa acolher também. Também. Outra palavra-chave, acolher. Acolha isso, né? Acolher é você entender o porquê você está sentindo. Acolher é quando você se questiona por quê. Não se questiona de uma forma que não é se julgando. Sim, né? sim. E a gente pode falar de cadeira, porque a gente se julga pra caramba, né? E a gente se coloca num lugar de cocô do cavalo do bandido, né? E que eu me coloco muitas vezes como cocô do cavalo. Ah, eu não sei nada, eu não sei fazer isso, eu não tenho talento, pra que eu tô fazendo tudo isso? Vai dar tudo errado. A gente se coloca lá embaixo. Sim. Né? E acolher isso é olhar para isso e falar assim, tá bom, vem cá. Sabe, você põe sua mão assim e pega outra bonitinha, de criancinha, que é a sua, e fala, vem aqui. Por que você está sentindo isso? O que aconteceu? Ah, ele falou isso, ele falou aquilo. Não. Eu não quero saber do outro. Né? Eu quero saber de você. Porque às vezes a gente coloca muito. A culpa é minha, como diria Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? E aí a gente esquece da responsabilidade que a gente tem com essas emoções e com esses sentimentos. Né? E aí a gente precisa se perguntar: ei, como você estava? O que você estava sentindo? Isso te remeteu ao quê? Aonde foi que nesse momento te levou alguma lembrança lá atrás que você vivenciou isso e que você trouxe para esse momento atual? Isso é acolher. É trazer essas questões para você. Se a gente não se questiona, o nosso processo de autoconhecimento está totalmente errado. Sim, tá paralisado, né? Você vai ficar daquele jeito e vai morrer assim e pronto. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim. Nananana. Gabriela. Bom, o músico da casa não sou eu, né? E aí você fica paralisado e não faz nada, né? Eu acho que a grande mensagem da live é acolha as suas emoções e coloque uma lente de autocuidado e carinho para elas. Porque elas podem curar? Podem. Mas elas também podem adoecer da forma se você não lidar com elas de uma forma amorosa, né? A gente está sempre se colocando muito para baixo, né? E eu acho que atualmente, principalmente agora que a gente fica em casa, e a gente está muito em casa, né? Sim, muito. A gente fica vendo live de um monte de coisa. E a gente vê live de gente fazendo exercício, e a gente vê live de gente produzindo, e a gente vê live de gente fazendo uma... E aí você começa a falar, meu Deus, eu não tô fazendo nada. Que horror! Como assim? Eu tô aqui na minha rede, eu não posso ficar na rede. Como assim eu não posso ver um Netflix? Como assim tá todo mundo... Gente, eu preciso fazer também, eu preciso... Olha que loucura em que a gente se coloca. Né? É uma cobrança, né? É uma cobrança constante. É uma cobrança constante para quê?
É. Para quê? É uma pergunta muito importante. Para que você está fazendo isso? Para que você quer aquilo? O que que isso vai te motivar aqui dentro? O que que isso vai te acrescentar aqui dentro? Porque Sim. se não for seu perfil, como não é o meu, por exemplo, de ficar fazendo a ginástica todo dia, eu tentei. Consegui, não. Não é meu perfil. Eu quero ficar lendo, eu quero ver uma série que me acrescente. E tá Também tudo bem. não vai entrar em depressão por causa disso, né? Não, pelo amor de Deus, cada um é cada um. Somos diferentes, graças a Deus. Já pensou se todo mundo gostasse do laranja? O que que ia ser do verde? Exato, exato. Somos seres infinitos, com infinitas possibilidades. E cada um com seu talento, Uhum. né? E a gente precisa honrar os nossos talentos, mesmo que seja diferente do outro. Admire o talento do outro, mas honre o seu também. E para É, você honrar os seus talentos, você precisa, às vezes, ir para esse lugar que que a Fernanda falou, da profundidade, da tristeza, né? Alguém aqui, nossa, quantos comentários o meu ficou parado aqui, nem estava vendo. Desculpa, pessoal. Você já viu, Eli, o filme Divertidamente? assisti, que ele fala Você das assistiu? emoções, não é? Aham. Exatamente, ele fala das emoções base, né? Que são emoções estudadas aí por muitos estudiosos, neurocientistas e tal. E aí a alegria estava tomando conta daquele universo daquela garotinha, né? E ela, a alegria, não percebia o quanto a tristeza era importante para aquele processo de autoconhecimento, né? E aí, quando a alegria ela se afastou um pouco e permitiu que a tristeza entrasse, ela começou a entender que a tristeza revelava para ela momentos que foram acolhedores, né? Tem uma cena no filme, para quem não viu, desculpa o spoiler, né? Mas que a tristeza mostra para a alegria que foi naquele momento que ela foi acolhida pelos pais, porque ela estava extremamente triste. E é um momento que vai te dar força quando você se colocar numa situação desafiadora. Você vai lembrar que você tem duas pessoinhas aqui atrás de você que vão te dar força, que vão te empurrar. Aham. Por isso não podemos estipar as emoções. É. Mostra bem como cada uma é importante, né? Exatamente. Exatamente. A alegria. A Fernanda colocou, a minha alegria é tipo um cachorro filhote que não para um segundo. KKKKK. Às vezes eu peço um pouco de paz para minha alegria. Às vezes a gente precisa de um pouco de paz, não é? A alegria, ela é um lubrificante, vamos colocar assim. A alegria é uma energia de bem-estar, mas é um lubrificante da nossa alma. Sim. Sabe? É importante a gente entender que a alegria não é só estar feliz, indo em todas as festas. Isso não é alegria. Geralmente, indo em todas as festas, buscando várias coisas, você acha que você está alegre, mas talvez você esteja escondendo algum sentimento que você não quer olhar. E aí você coloca isso de uma forma excessiva, justamente para esconder alguma outra emoção, algum outro sentimento, né? Exato. É. Quando a gente olha para a alegria com esse olhar de autocuidado e de carinho, você percebe que ela é esse bálsamo. Foi a palavra que me veio aqui. Bálsamo. Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô alegre, né? Não é gostoso? Sim. Quanto tempo temos? Olha, são 17h40. Nossa, temos 20 minutos? Que máximo! Então, antes eu queria fazer uma prática bem rápida, mas no final, então vai me avisando, tá? Que é uma prática justamente que você falou aí no começo, que é de respirar.
né? Mas é no final, no final. Agora eu quero falar do projeto, pode? Você falou tristeza, raiva, nojo e medo, né? Isso. E Quatro. alegria, eu falei da alegria. Isso, alegria. E da alegria. Isso. Aí você fala você aí tem de um novo. você tem Projeto, isso. Tenho. Antes de eu falar do projeto, deixa eu ver o que a Fernanda escreveu. A gente vive fazendo estereótipos de emoções, né, Claudinha? A gente esquece de sentir. Sim, esquecemos de sentir. E tem pessoas que sentem com mais facilidade, né? Existem pessoas que sentem a emoção com mais facilidade e tal, e tem pessoas que têm um tempo para sentir. Tem pessoas que são mais cabeção, né? Pensam, 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 mas elas também estão sentindo, né? E tem pessoas. Você travou para mim, Eli. Não, eu tô mexendo. Então tá bom. Mexe aí, mexe aí. Tem pessoas que são mais instintivas, que vão fazer, 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 fazer e só vão sentir depois. Mas sentem. Todos nós sentimos emoções. Cada um do seu jeito. Elas afloram, elas ficam mais visíveis, né? E outras, elas estão todas lá dentro, mas não que a pessoa não sinta. Exatamente, exatamente. E legal a Fernanda trazer isso, que aí eu vou voltar de novo. E se as pessoas aqui não me conhecem, a Eli já sabe, eu só falo do que eu vivo. Eu não dou exemplo de uma coisa que eu não vivi, que eu não experienciei. Então, nesse meu bate-papo matutino com o marido, estávamos falando dessa questão de sentir mais, sentir menos ou não sentir, e falando dessas questões. E aí veio um exemplo muito factível, né, da minha vida, da minha experiência. Então, meu pai, ele fez a passagem dele, fez 7 meses esse mês, né? Faz 7 meses que meu pai fez a passagem e tal. E aí, no momento em que eu soube da passagem do meu pai, eu senti sim, mas eu me coloquei numa outra postura, né? Eu me coloquei numa postura por vários motivos. E isso tem a ver com emoção? Tem, por vários motivos. E o Jussi foi destrinchando, foi muito legal. O Jussi foi destrinchando. Por vários motivos eu me coloquei numa postura de não choro, né? Então, tinham coisas práticas a ser resolvidas. Chatas, práticas, né? Então, tem que cuidar do caixão, tem que cuidar do cemitério, dessas coisas burocráticas. Então, tem que fazer. Se eu tivesse chorando, eu não ia dar conta de resolver isso. Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, né? E a gente se uniu para resolver, para não ficar pesado para ninguém. Isso foi lindo. Sim, foi lindo, né? Só que eu me coloquei nessa postura, então conversei com todo mundo, acolhi todo mundo, né? Tio, tia, avó, vamos acolher, vamos resolver, Quando eu vi que eu não precisava mais resolver nada, desaguei. Sim. Chorei e choro até hoje, de saudade, porque a saudade vai vir, né? E naquele momento eu tive esse sentimento ou essa postura, mas não quer dizer que eu senti. Né? Ela só estava aqui. Ela só estava aqui esperando o momento de sair. E cada um tem um jeito de funcionar. Eu não posso falar que o que eu fiz seria bom para você, seria bom para qualquer um. Eu não posso colocar isso como verdade. Foi bom para a Cláudia. Foi assim que a Cláudia resolveu, né? E foi assim que a Cláudia acolheu depois a tristeza, a saudade, né? Foi assim que a Cláudia acolheu as alegrias que teve do momento com o pai. Sim. Funcionou para mim, porque a Cláudia funciona assim, né? Não quer dizer que eu seja assim, porque como falamos, não somos só o que a gente se identifica ou como as pessoas nos identificam, né? Eu funciono dessa forma. Para mim foi mais agradável funcionar desse jeito, né? Então todo mundo sente. Só basta ver como que cada um sente. Você tem que descobrir o seu jeito de sentir, o seu jeito de lidar com as suas emoções,
né? Não tem regra, não dá para ter regra. Cada um funciona de um jeito, né? Sim, sim. O Emoções que Curam é um projeto gostosíssimo que eu tô. Tá no forno, tá? No forno não, mentira. Não tá no forno. Tá nos ingredientes ainda. Estamos colocando os ingredientes e estamos mexendo a massa, né? Sim. Então, vai rolar um curso, vai, com módulos sobre emoções que curam. Vai ser um curso online, né? Uhum. Estamos aí prevendo a saída dele para o segundo semestre. Vai ser um curso online. E a ideia é que tenha um módulo presencial para juntar Sim. todo mundo e falar disso. E a gente vai falar das emoções que curam, né? Que legal. Para despertar esse olhar com essa lente de autocuidado e carinho para as pessoas, né? E tudo isso surgiu da onde? Surgiu das minhas emoções, né? Surgiu da raiva que eu tenho em mim, que eu sinto, surgiu das minhas tristezas, surgiu da minha alegria, né? Uhum. Surgiu de todas essas emoções bases que a gente falou aqui. E de uma inspiração linda, maravilhosa, de um livro que eu roubei da casa da Fernanda, não sei se ela tá aí ainda, que chama Emoções que Curam. Sim. Por isso o nome do curso. E esse livro, eu conheci ele depois do nosso workshop Auto Amor, que a gente fez no final do ano passado. Eu falei, meu Deus, esse aqui era o workshop. Mas tá tudo certo também, né? Tudo tem a sua primeira vez, tudo, quando a gente faz, a gente vai melhorando, a gente vai aprimorando e a gente vai vivendo, né? Exato. Então, Exato. trazer um pouquinho disso para o curso. Então, são cursos aí com a ideia de 5 módulos, sendo um presencial. A ideia é essa, mais novidades. Espaço Saneacim aberto para o presencial. Sim, que delícia! Quanto tempo temos? Dá para fazer uma respiração boa? É 17h48. Temos 10 minutos, vamos 10 dizer. minutos. 10 minutos tá bom, que a gente vai se ligando, fazendo essa respiração e a gente termina a live alegre. Termina a live de boa, com bem-estar, não é? Exato. Bom, aqui eu não trouxe nada para cá, nenhum recurso de música e nada. Mas não tem problema. Eu vou pedir para que quem está assistindo a live com a gente, feche os olhos agora. Vamos fechar os olhos, colocar os pés no chão, sente o chão, né? Coloca a coluna ereta, senta direitinho. Põe aqui, ó, relaxa os ombros, põe eles para trás. Relaxa, relaxa. Fica com você agora. Fica com você agora. Não fica com vergonha, não. Pode fechar o olho. Isso. A gente vai fazer uma respiração. Vai inspirar em 7 segundos. Aí a gente vai segurar 3 segundos e depois a gente vai soltar um ar lindo para a gente soltar todas essas emoções e esses sentimentos que a gente não dá um olhar de carinho e nem de autocuidado. Fechou? Então vem comigo em 7. Solta tudo, solta tudo. Vamos subir em 7 de novo. Só mais uma vez. Solta. Quando você se sentir confortável e tranquilo, pode abrir os olhos. Solta. Solta que não pertence. Foi?
Foi. Muito bom, muito bom. Eli, muito obrigada mais uma vez por abrir esse espaço para mim, por confiar no meu trabalho, que ainda possa gerar bastante frutos, viu? Para todas nós. Eu quero agradecer a presença da sua participação, do seu conhecimento, da sua disponibilidade. O espaço estará sempre aberto. A todas as pessoas que participaram, que entraram, fizeram comentário, falaram de você, que você é linda, maravilhosa. O espaço está aberto para as terapias, para os terapeutas que querem conhecer. Dá para a gente fazer workshop, dá para fazer atendimento individual. A Claudinha já conhece, a gente já fez um trabalho bem legal ano passado. Aí a gente ia começar tudo de novo, teve a pandemia e a gente está fazendo tudo online agora. E aí eu fiquei com uma coisa aqui na cabeça, eu queria que você conversasse com o Jussi, de você fazer uma live, falar sobre alguma coisa que unisse a música. Porque o Jussi é muito 10, gente. Vocês precisam ver quem não conhece. Então, eu pensei de você, lógico, verificar a disponibilidade e, de repente, você vai falar do amor, não sei do que, ele toca uma música, sei lá, assim, entendeu? Porque ele tem esse feeling muito legal também. Tem. E aí, fica aí essa sugestão e eu aguardo vocês falarem que topam. Com certeza. Aí, ó. Topou ele, hein? Ele fez o sinal. Vamos fazer sim. Vamos fazer sim. Que joia. Amei. E assim, eu fico muito feliz da gente estar podendo participar assim, fazer esse trabalho, né? Também foi uma experiência nova. Também senti medo, senti insegurança, frio na barriga. Mas é assim que a gente cresce, né? Assim que a gente se conhece e assim que a gente vai buscando aumentar essa gama de conhecimento e tudo mais. Aprendi a mexer umas coisas aqui no celular, outras eu não sei tudo, mas assim que vai, né? Assim que vai. Com a sua participação, é uma pessoa que eu amo, ó. Tá aqui no meu coração, o Jussi é outro. Tocou no meu aniversário. Amei! E eu gostaria muito que vocês participassem juntos. Vamos fazer. Vou preparar com ele uma live bacana com música e tudo mais. Pode deixar. Legal. E aí o pessoal que não conhece ainda, segue o espaço que a gente vai fazer divulgação dos eventos por lá, tanto lives quanto eventos pessoais, né, físicos. E vai ser muito legal, muito gratificante ter vocês com a gente. Né? Vai ser excelente, muito bom. Gente, muito obrigada, adorei a live. Eu também, gostei. Várias coisas, inclusive com as emoções que eu tive hoje. Vai ser muito bom. Gente, muito obrigada. Um ótimo fim de semana. Amanhã a gente vai ter live com a Aline Pazin, que vai falar sobre o Theta Healing. Segunda-feira, a Lê Araújo vai falar sobre o empoderamento da sua autoimagem, que eu acho que é muito importante a gente se amar, a gente se olhar e falar, você é linda, você é exatamente. Entendeu? A Lê vai falar sobre isso. Quarta-feira, a Cláudia Hipólito vai falar sobre os pets e o corona. Porque ainda tem muita coisa bagunçada, né? Se bichinho passa, se não passa, quais os cuidados. A Cláudia Hipólito que vai falar. E muito obrigada, gente. Um ótimo sábado, um excelente domingo. E gratidão pela participação. Gratidão. Beijo. Beijo. Deixa salvo.